Pastor Marcos, obviamente Deus ele é soberano, como o senhor mesmo disse. E em virtude da sua soberania, ele escreve a história dele, que não está... Deus não precisa que eu aceite a história dele para que ele escreva a história. Porque se eu não quiser participar da história dele, Deus ele levanta outro, Deus ele tem os seus meios porque ele é soberano. Pergunta que eu faço ao senhor. Deus deseja salvar a todos ou escolhe apenas alguns para a salvação? Deus faz acepção de pessoas? Deus escolhe a todos para a salvação? Ou Deus quer salvar a todos? Ou ele escolhe alguns para a salvação e ele faz acepção de pessoas? Essa é a pergunta. Essa é a pergunta. Okay. 3 minutos. Posso responder? Agora. Deus não vai salvar todos porque essa não é a sua vontade. Deus não faz acepção de pessoas. Quando o texto de Tiago diz que Deus não faz acepção de pessoas, geralmente os arminianos entendem isso errado. Pensam que o fato de Deus escolher um e não escolher outro, ele está fazendo acepção de pessoas. O texto que ensina isso, o texto que fala sobre isso, não está dizendo não está supondo esse ensino, não. Quando fala que Deus não faz acepção de pessoas, está dizendo que Deus, ele não faz distinção entre judeu e gentil, entre rico e pobre, entre pessoas que são autoridade e pessoas que são de baixa classe social. É nesse sentido que Deus não faz acepção de pessoas. Agora, Deus salva quem Ele quer. E Deus, a Bíblia mostra um mistério dele, isso aqui, que Deus tem as pessoas que Ele escolheu para a salvação, para manifestar nelas a sua graça e amor, e as pessoas que Deus escolheu para manifestar nelas a sua ira. A visão humana, a teologia construída a partir da mentalidade humana, da nossa noção fraca de justiça, não aceita isso. E a gente questiona, como vimos lá em Romanos, então Deus é injusto. E aí a resposta de Paulo é: quem é você para discutir com Deus? Mas uma coisa é certa, Deus endurece quem quer e Ele age com misericórdia com quem Ele quer. Aliás, em João 6, o próprio Senhor Jesus fala isso. Ele fala assim: ninguém pode vir a mim se não for trazido pelo meu Pai. É impossível que alguém vá até o Senhor Jesus se o Pai não o trouxer. Por que o Pai não leva todos? O texto mostra claramente que depende de Deus querer, de Deus agir naquele coração, transformar aquele coração, como Ele fez com Lídia, a convertida, lá em Filipos. Deus agiu no coração dela, Deus trabalhou no coração dela. O texto fala que Deus trabalhou para que ela atendesse às palavras que Paulo falava. Tinha outras pessoas lá, mas Deus trabalhou no coração dela. Por quê? Era da vontade dele que ela fosse salva. Os outros ele não agiu. É a sua soberania. Nós entendemos, nós que cremos na soteriologia calvinista, que Deus é Deus. E louvado seja Deus por sua graça e louvado seja Deus por sua ira. Porque em tudo isso Ele manifesta os seus propósitos soberanos. Agora, eu não posso transformar Deus naquilo que eu quero. Deus não esmoler Deus em alguém que está ali pedindo, implorando para que todos creiam nele. Não, Deus é soberano, Deus é Deus. Ele age conforme a sua graça soberana. Alguns Ele escolheu para a salvação. Romanos 9 é claro em dizer isso. Outros não. Agora, quem acha ruim com isso, tem que discutir com Deus. É o que está na Escritura. Basta ser alfabetizado, ler o que está no texto, aceitar o que está no texto e então crer nisso pela fé. Não tem outro jeito.